Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júnior, direto da minha casa para o universo. E eu sou o Pastor Diego Barreto e esse aqui é o fim da temporada do Biblecast. O fim da temporada 2020, você achou que não teria fim? Achou que seria a Caverna do Dragão, Diego? É, exatamente. Estava achando que a Caverna do Dragão. No última semana ali, apertadinho saiu. Será que a gente gosta? A gente gosta disso. A gente podia até terminar em 2021, porque todos os campeonatos estão atravessando a passagem do ano. Eu não peguei essa referência, mas estou entendendo que deve ser uma coisa de futebol. Sim. O Campeonato Brasileiro só termina em 2021, o Campeonato de 2020. Ah, entendi. Certo. Pois é, estamos aqui para... Será que terminaremos o livro de Gálatas? Nossa esperança é que sim. Porque faltam apenas 2 capítulos e um é pequeno. E é para isso que nós estamos hoje aqui, para terminar o livro de Gálatas. Júnior, tinha gente mandando mensagem toda semana no YouTube. Não, Você não tem noção. Eu fugi. Não, eu vi. Eu não tinha o que falar. Toda sexta-feira a pessoa falava assim, ó, mandava mensagem dizendo assim, ó, estou aqui esperando o fim de Gálatas. Mas sem brincadeira, sexta-feira seguinte eu já esperava. Estou aqui esperando o fim de Gálatas. E eu quero dizer pra você que foi a sua luta que nos trouxe hoje aqui. Foi. Arrastando. Como é que se dorme com um barulho desse? Agora estamos aqui. Então, para concluir, último Biblecast do ano, final da temporada, e a gente vai finalizar o livro de Gálatas. A gente começou o livro de Gálatas aqui faz alguns episódios já. Eu recomendo você que está chegando agora a dar uma olhada nos episódios anteriores que a gente faz o Gálatas capítulo 1, 2, 3, 4. Hein? Ficou bom, hein? Ficou legal. E a gente agora vai continuar, vai fazer o capítulo 5 e, se Deus quiser, também o capítulo 6. E vamos terminar essa carta de Paulo. Só relembrando aqui, Júnior, que essa carta começa com Paulo falando de um novo evangelho, de um outro evangelho, na verdade, né? Outro evangelho era um retrocesso. Exatamente. Um retrocesso. Eles estavam voltando à ideia de que Deus, ele avalia sua relação, como chamarei, a sua relação ali métrica da guarda da lei, não é? Sim. A relação ali dos detalhes ali, eles queriam voltar à circuncisão e tal, entendeu? Isso, uma comunidade de gentios convertida por Paulo, que porque foi convertida por ele, recebeu o evangelho dele, portanto não veio com essa roupagem judaica. Farisaica. Não veio com essa roupagem. Embora Paulo fosse fariseu, ele não se portava na teologia dos fariseus, e ele deu o evangelho para eles, falou da cruz, falou do evangelho, falou do reino. De repente, Paulo fica sabendo que os caras estavam lá obrigando os caras a circuncidar, falando que não, se não for circuncidado não tá valendo, se não fizer uns procedimentos aí também não tá valendo. E aí Paulo fala assim, quem foi que ludibriou vocês com esse outro evangelho? E esta carta de Paulo para os Gálatas é um soco no estômago, do começo ao fim. E a gente está aqui, até Pedro leva pancada. A gente terminou o último Biblecast dizendo que é da estéreo é que vem o filho da promessa. Isso é verdade. Essa sai da estéreo, não daquela que é capaz de gerar. Exato. Não é daquela que tem mérito para gerar. É pela graça, completamente. Completamente pela graça. É da estéreo que vem o filho da promessa. E o que essa graça produz? Pela promessa é que vem o filho, né? Pela promessa. Pela promessa. Não pela razão Isso. humana, mas pela promessa de Deus. Não é pela capacidade do homem, mas pela promessa de Deus. Há parênteses, quando eu falo não é pela razão humana, não estou dizendo que não é pela ciência. Fecha parênteses. Ok. Não é esse o tema. Não, já a gente vai falar o título aqui, a gente vai colocar. Isso. E aí no capítulo 5, Paulo vai
começar a arrematar a carta inteira, e ele começa então a dizer os efeitos dessa graça, dessa promessa na vida prática dos seguidores de Cristo. E por isso o título de hoje, Júnior, é Libertos das, no plural, ser-humanidades. Libertos das ser-humanidades. Essa foi uma palavra que surgiu bastante nessa série. A gente poderia falar só humanidades, mas não daria ênfase como está sendo dado quando a gente cria uma palavra nova, né? Sim. Né? Porque o ser humano ele só produz, eu poderia dizer, humanidades. Uhum. Mas ele está dando ênfase, né? Criando uma hipérbole dizendo o ser humano só produz ser-humanidades mesmo. Sim. Então, nós temos que nos libertar das ser-humanidades, que é o que eu estou chamando de razão humana aqui. Perfeito. E por que se libertar? Porque você lê o capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ok? Então, muito bem. Primeira fala aqui, ele está dizendo assim, ó, nós somos libertos por Cristo para sermos livres. Nós não fomos libertos por Cristo para ficarmos amarrados nas nossas próprias conversas, nas nossas próprias criações, nas nossas próprias... naquilo que eles estavam tentando amarrar os Gálatas, Júnior. No outro evangelho estava tentando amarrar os Gálatas. Só esse verso já deu, né? Já deu. Já deu. Não é nem o verso ainda, é só a primeira fase do verso. Quase, você leu aí. Foi. Só definição de termos aqui, quando Paulo fala de carne, né? Carnal, alguém que é carnal é alguém que é ser humano. Uhum. Alguém que usa a própria razão humana, né? Carnal é um eufemismo para a natureza humana. Natureza humana. Então, por exemplo, quando a gente falou no último Biblecast de que a ideia é que o filho tinha que nascer da que não era estéril. Claro, o ser humano só vai entender isso. Uhum. Né? É. Não vai entender isso. Quem faz filho? É quem não é estéril, é quem é fértil. Não é estéril. Só que aí Cristo fala que, na verdade, a graça é quando o filho nasce da estéril, pela promessa de Deus. E isso o ser humano não alcança, ele vai ter que acreditar na promessa. Até porque se a graça viesse pela fértil, precisava de Deus para quê? Pra quê? Já ia nascer mesmo, né? A gente consegue sem ele. Só um detalhe, por isso que eu disse que não estamos falando de ciência, Deus não está dizendo que pessoas estéreis têm filhos e tal, não é disso que ele está falando. Ele está fazendo uma ilustração, Paulo fazendo uma ilustração para mostrar que a salvação ela vem para aqueles que não merecem, que não tem nada em si mesmo, na carne, que gere salvação. Perfeito. Então, você não tem nada em você mesmo, você não tem nada na sua carne, não é que gere salvação, você é estéril para a salvação. Então a salvação só vai chegar para você por causa da promessa e não por nada do que você faz. Ser humanidades. Perfeito. É isso. E essa promessa, ela liberta a gente das nossas próprias amarras. Porque a gente cria amarras. A gente cria coisas que na nossa lógica fazem sentido, mas tem que circuncidar. Aí Deus fala, sou eu que dou a salvação de graça e você está falando que tem que circuncidar. Por que você está falando que tem que circuncidar? Porque é da lógica humana operar a ideia de eu tenho que fazer alguma coisa para apaziguar o meu Deus, né? Então, a minha ser-humanidade, a minha natureza está me amarrando, criando um negócio que não existe. Eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer. Exatamente. Sem merecer. E o próprio Evangelho, Cristo dizendo, não, é sem merecer. É sem merecer. É estéril. Uhum. É sem merecer que você vai conseguir a salvação. É disso que se trata. É disso. Então ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, porque eles não estavam permanecendo, por isso que ele escreveu a carta, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Acabei de tirar vocês da escravidão com o Evangelho.
Vocês entenderam o que Cristo fez para vocês. Vocês foram libertos pelo Evangelho. E se vocês sozinhos, pela ser humanidade de vocês, estão voltando para a escravidão. Vocês mesmo estão criando a escravidão para vocês. Cara, o Evangelho é para tornar você livre. É? Levanta essa cabeça. Aí você vem para a igreja e cria umas regras Isso. para te amarrar de novo. Exatamente. E eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Forte essa frase. Ele está falando assim, ó. Se vocês voltarem atrás para a escravidão, vocês deixam de ser testemunhas de Cristo. Vocês passam a ser replicadores desse negócio aí. Lembra de Jesus falando com os fariseus assim, ó? Vocês rodeiam o céu e a terra Para fazer um prosélito. para fazer um prosélito. E quando fazem ele pior do que... Como é que é a frase? Um filho do diabo, não é um negócio assim? Nossa, esse texto é legal de achar, hein? Peraí. É Mateus 21. É. Ele tá 15, falando, 21. ele tá falando isso. Ele tá falando, olha, você quando você trabalha com a natureza humana, o que você vai criar é pior do que o diabo. É mais natureza humana ainda. Né? É mais natureza humana ainda. Exatamente. Então Paulo fala assim, ó, de nada Cristo vos aproveitará. É. Então, e outra coisa também que coloca o cristão na função de ser aproveitado por Cristo, porque o cristão não está aqui só para ir para o céu, ele está aqui para representar Cristo no mundo, levar isso, essa liberdade para outras pessoas. Mas se ele está escravo, não está libertando ninguém, não serve para nada. Achou o texto aí? Só lembrando que eu não achei o texto e eu citei errado, tá? Ah, muito bem. Então, que se registre. Que se registre, Procurei, gente. É. Verso Tá em Mateus. Verso 3, ele fala assim, de novo... Ô Júnior, eu não entendo você. Você está procurando o texto bíblico no mundo do WhatsApp, ou do Google, assim, de cabeça ainda, contando com a sua memória, no mundo que tem uma memória digital? Contei com memória. Então achei. Acha 23:15. Aí, ó. Mateus 21. 23:15. Falei 21, né? Diz assim, ó. Porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno que vós. É porque o cara acaba de ser convertido por um cara que é escravo, e ele passa a escravidão para ele. E esse cara que acabou de ser convertido, ele é sempre mais fervoroso, né? Ele vira um replicador daquele negócio que não era para ser um negócio. Diego, eu vou ter que falar aqui, isso aí é muito forte que você tá falando. Quer dizer que o cara vira filho do inferno 2 vezes mais, né? 2 vezes mais. Porque o cara já é filho do inferno, ele produz filho do inferno ao quadrado. Ao quadrado, exatamente. Quando ele dá estudo bíblico. Olha que coisa. Exato. Rapaz, só queria então que você pensasse de onde a gente veio, Diego. Você sabe que eu vou perguntar para você. Vou fazer uma pergunta para você, Diego, que está estudando aí na Califórnia. Lá vem. Faço eu aqui uma inquirição. Inquirição. Me pergunto, você acha que é capaz, Diego, da gente se libertar de nós mesmos na leitura da Bíblia? Porque Cristo está dizendo que o camarada, ele produz aquilo que ele é. É verdade, você foi profundo. Em Mateus 23, verso 15 aí, né? Uhum. Ele dá estudo bíblico, ele produz aquilo que ele é. Ele replica ele mesmo. Isso. Você acabou de dizer aqui, ó, se vocês voltarem para circuncisão de novo, vocês não vão aproveitar nada, vocês vão replicar o que vocês são. Novamente, é possível, Diego, eu me libertar então da onde eu sou, porque nós dois somos um exemplo aqui, nós dois, né? Uhum. A gente é bem diferente aqui. Sim, sim. A gente é um case, né? Uhum. A gente é um case. Eu sou de São Paulo, você é do Rio. Isso. Só aí já tem um mundo de diferença. Já tem um mundo de diferença. É bem mundo mesmo. Você nasceu na igreja, eu não nasci na igreja. Isso mesmo. Você acha que quando eu leio a Bíblia, eu leio de um jeito e você lê de outro? É isso que eu estou falando. E na hora que eu produzo, né, quando eu dou estudo bíblico, eu produzo mais de mim mesmo? Sim. E a minha pergunta é essa, se você acredita nisso, e como é que faz para corrigir isso? Se assim é. Então,
toda leitura de qualquer coisa, de qualquer livro, de uma frase que você viu no muro, toda leitura é feita do seu mundo, né, da sua visão de mundo. Ela vai carregar tua história, tua experiência, as conclusões que você já tirou na vida, porque a gente vai tirando conclusão na vida que a gente não vai repensar elas. Uma vez que a gente conclui, a gente guarda que concluiu e vai embora. E aí, a partir dali você vai construindo em cima. Então a gente... não viés, como a gente já falou aqui, né? Isso. E aí a gente... algumas dessas coisas a gente decide corretamente, algumas a gente não decide corretamente, até porque a gente não tem toda a informação do mundo. Então, não tem como você fazer qualquer leitura sem tirar de dentro de você, ou sem deixar escapar a sua leitura de qualquer texto. Tá? A diferença do texto bíblico, e é por isso que ele requisita de você que você venha até ele com humildade, se questionando. Né? Só que você só tem os elementos que você tem. Então, quando você se questiona, você abre mão das suas ferramentas. Fala, minhas ferramentas estão aqui. Mas vai que as minhas ferramentas não são as melhores. E agora? Que solução eu tenho? Então, a solução é uma coisa que a gente tem falado por aqui já várias vezes. E o Bible Class é para trazer isso. A gente só fez um até hoje, mas é para fazer isso. Se você não assistiu, vai lá ver. O Bible Class. A gente fez dois. Fez dois, é verdade. Fez o inaugural e fez um outro que já era com a participação da galera. Isso, Aí fechou a temporada, é isso. É isso, 2 por ano. Não, 2 por ano não, essa temporada foi. Então... Não você querer replicar as coisas, não é assim. Só porque você teve essa experiência, acho que vai ser assim pra sempre. Não é assim não. Então, assim, a solução é a gente dialogar, né? É a gente chegar com esse mesmo espírito de humildade, buscando a Deus com seu espírito, para que não fale a nossa ser humanidade, mas fale o Espírito Santo. E a gente conversando entre nós, o Espírito Santo falando com cada um de nós, e a gente trocando nossas visões de mundo nessa conversa, esse diálogo, como é que eu falo? Mediado pelo Espírito, a gente comece a achar coisas que realmente são as respostas que a gente está procurando, né? Entender o texto além da minha cabeça. Porque quando eu leio o texto, eu vou ler ele da minha cabeça, não tem como fugir disso. Eu tenho que assumir isso, né? Assumo que eu tô lendo da minha cabeça. Isso. Até porque se eu quiser tentar não aceitar o que vem da minha cabeça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assumir. É isso. Certo? Cara, isso aqui é incrível o que você tá falando. Isso aqui... Ou seja, o que eu aprendi do Evangelho quando me converti é o que eu vou ensinar, normalmente. Ou, se eu me desenvolver, aquilo que eu creio é o que eu vou ensinar. E aí, se eu creio que é escravidão, a religiosidade, eu ensino escravidão. E aí, de nada, Cristo aproveitará. O próprio Cristo fala que a pregação do Evangelho é testemunhar, é você contar o que aconteceu com você. Isso. A gente também já falou isso no Biblecast aqui. Que o melhor testemunho é o que sai do seu coração, da sua história. Né? Só que cada um tem uma história com Cristo e Paulo está me avisando aqui agora que alguns estão contando uma história que não é o Espírito que gostaria de contar. Não é aquela que o Espírito Santo gostaria de que você contasse. Isso mesmo. Por quê? Porque você é ser humano e o fato de ser humano é muito forte em você. Paulo chama de carnal, não é? Na carne. A carne é muito forte que não deixa você dar ouvidos ao Espírito. Isso. E a gente já falou no Biblecast que o Espírito quer falar para nós aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou em coração de homem nenhum. É isso que ele quer falar. 1 Coríntios 2,9. Mas no verso 10 diz: mas o seu Espírito nos revela exatamente essas coisas. E o homem só sabe as coisas do homem. Por isso que ele precisa do Espírito Santo para falar as coisas de Deus. O que o Espírito está ensinando, quando ele ensina religião para nós, não bate, entendeu? É contra-intuitivo. Sim, é verdade. Não bate. Essa é uma palavra que a gente já usou algumas vezes e que cabe usar mais uma vez. É contra-intuitivo as coisas do Espírito. A nossa intuição é o que a carne produz, é o que a natureza produz. Rapaz, então a chance de você chegar a uma conclusão errada, religiosamente falando,
É praticamente de 100%. 100%, 100%. Se não tiver intervenção de Deus, se não tiver o Espírito falando com você, ou não somente no processo de quem tá com você te passando isso, como também no processo de você estar aprendendo junto com o Espírito, você vai pegar o quê? A lógica humana e vai falar, aprendi religião. Religião é isso aqui. É uma coisa que é lógica para mim, que tem a ver com a minha natureza e... Eu quero evocar aqui o Biblecast 1. Quando tudo começa errado. Olha o título que a gente colocou. Sim. O primeiro Biblecast começa como tudo começa errado. É isso. Eu quero evocar isso, esse Biblecast, porque é disso. A gente fez um looping aqui agora e a gente volta lá. Só para você saber, a origem da Igreja Adventista, ela surge para dizer que caiu a Grande Babilônia. Né? Sim. Ela surge para denunciar a religião. É verdade. É isso mesmo. Ela surge com uma denúncia religiosa. Denunciar o mundo religioso que ele tinha caído. E continua caído. Engraçado que agora, em 2020, você vai encontrar gente que perdeu isso e defende a religiosidade. Não é engraçado? Não é engraçado? Se a gente nasceu para reparar brechas e restaurar veredas, todo adventista conhece essas palavras. Sim ou não, Diego? Sim, Nascemos para isso, porque Babilônia havia caído. Nascemos para isso e agora é engraçado. E sabe, fica agora defendendo a religião. Olha que engraçado que você puxou, que não tinha, eu nem estava pensando que você ia puxar isso nesse contexto aqui. E olha que engraçado que a gente também começou, Júnior, como um movimento ecumênico de gente de várias denominações diferentes que se reuniam para juntos em oração estudar a Bíblia e na conversa eles chegavam às conclusões teológicas. E se você evocar o Biblecast 2, os santos também lutam, você vai ver que isso não é simples. Ah, sim. Não é? Para você se preservar unânimes em oração. Estamos fazendo um discurso de formatura aqui, né? Citando os vários Biblecasts, né? É, tá até emblemático, tô preocupado. Não tá? Tá. Um discurso de formatura aqui, ó. Tamo... Os heróis estão todos de barba de molho agora. Tá bonito, né? Tá legal. Porque os santos também lutam. Essa conversa que a gente vai ter de um com o outro, essa exposição que eu tenho a uma mente que pensa diferente da minha, a uma mente que tem um outro viés, ela não é uma coisa simples. Ela é uma coisa, ela arranha, ela, né? Ela leva para contenda. E aí Paulo traz de volta aqui e fala assim, ó, vocês, para onde vocês estão indo? Vocês estavam indo bem e vocês voltaram para trás. Isso. Vamos continuar, Júnior, senão a gente não vai. Verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Cara, é muito forte. Não tem um capítulo que ele não dá uma burdoada, essa é a palavra. Assim, você está vindo pela lei, né, querido? Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Tá até um arrepio na espinha. E agora você está seguindo suas humanidades aí, ó. As suas razões, o que você acha certo, o que você acha que deve ser, o que você não deve ser. Ah, isso é um absurdo, isso não. Entendeu? A gente muda, a gente coloca um monte de regra ali. E Paulo tá falando assim, então, não é assim, cara. Vocês são zoados, cara. Vocês são zoados. Admite. O problema é parar de achar que a gente é zoado. É começar a achar que a gente é legal. Que a gente é uma pessoa digna de alguma coisa. Sim. Né? 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, o Espírito ensina esse a promessa. A esperança é a promessa. Promessa, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Perceba aqui que Paulo agora ele fala assim, gente,
sai da polarização, tá? Aham. Tem a galera da circuncisão, eu acho que tem que circuncidar por causa disso, porque Moisés foi circuncidado, e você não circuncidou o filho, quase matou o filho, o pai Abraão foi circuncidado e tal. Não, eu acho que não tem, que isso aí já passou, isso aí já acabou. Aí Paulo fala assim, ó, opa, todo mundo, ser humano, alô, ser humano, calem-se diante dele toda a terra. É assim, Alô, ó. ser humano. O cara da circuncisão se acha melhor do que o cara da incircuncisão. Aí Paulo vem e fala, esse cara aqui, ele decaiu da graça. Aí o cara da incircuncisão fala assim, então eu sou melhor do que ele. Eu sou da graça. Que é nada mais exatamente do que a gente tem. Você citou a polarização aí, mas isso também acontece na igreja. Tem o cara que é visto como o cara que não aceita a graça, e ele não aceita a graça, ele tá pra trás ainda e tal, né? E o cara que chama pra lei, fala, esse cara da graça é a graça barata, e tal, né? Então a gente tem esses dois grupos. Tem termos, tem memes, né? Tem termos, tem memos, tem tudo, graça barata. Tem frases produzidas pra atacar o outro. Mas também pudera, né, Júnior? Essa tensão existe desde Paulo em Gálatas, cara. A gente acha que a igreja veio bonita de lá até aqui, né? Não teve crise, não teve briga, as coisas que tem hoje não tinha antigamente. Gente, tem ser humano, mas pode ser de Deus que o troço azeda. Só isso. É isso mesmo. Tá escrito aqui no verso 7, ó. Vós corris bem, vocês estavam indo bem, galera. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Ó, nossa. Note que aqui agora Paulo fala que obedecer a verdade. Ele usa a palavra obediência. É diferente do que eles estavam querendo fazer. Embora eles também chamavam de obedecer. Isso, eles chamam de obedecer também. Ele fala, mas o obedecer a verdade de verdade não é isso aí. Aí Paulo fala no 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Vocês foram convencidos a agir assim, não vem de Deus isso aí não. Um pouco de fermento levela toda a massa. Um pouquinho que se deixa um pouquinho, cara, você larga o Espírito Santo, aí você vai para sua própria ideia e fala assim, eu acho que é assim. Pronto. Que é um jeito de falar que uma mudança essencial, por pequena que seja, ela mexe na massa inteira, né? Então, efeito borboleta. Citando aqui vários Biblecasts. Citando um paradigma errado, ele contamina o resto, então. Isso mesmo. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Tô falando do cara que estava ensinando isso para eles. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. É interrogação, né? Porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele tá falando assim, ó, os caras querem que circuncide, que corte eles, cara. Os caras querem cortar você, que eles se cortem. Que eles se cortem, cara. Tá querendo cortar, que se corte, cara. Então, mais uma cena de Paulo bravo, né? Mas é um bravo pastoral aqui, né? É bravo porque ele está preocupado com as pessoas, com a vida das pessoas que estão ali, né? É isso que incomoda o Paulo ali. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, verso 13. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante... Carne e ser humanidade. Isso. Sediante servos uns dos outros pelo amor. Então o que ele está dizendo é... Porque a gente lê esse texto aqui, a gente fala assim, ó... vocês são livres, mas não é porque você é livre que você também vai sair fazendo qualquer coisa. E é verdade, não é porque você é livre que você vai sair fazendo qualquer coisa. Mas... o que Paulo está falando especificamente aqui é... sediante servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, o que é dar ouvidos à carne em liberdade aqui nesse contextinho é não ser servo um do outro, pelo amor.
Então, quando eu acho que eu como incircunciso me acho maior do que o circunciso, eu não estou servindo a ele em amor. E estou dando vazão ao quê? A minha carne. A minha carne. As minhas conclusões. Isso. Estou botando meu ego em primeiro lugar, minha lógica em primeiro lugar. Então, eu estou dando vazão à carne. Ou seja, eu sou livre, mas não para fazer qualquer coisa. Ah, ok, óbvio. Sou livre, mas não... A liberdade do reino de Deus é dirigida. A gente sabe disso. É isso mesmo. Mas ele aqui está apontando o seguinte. Quando você fala que o problema está na circuncisão, o que acaba acontecendo é que você resolve esse problema facilmente. Você pega uma faca, vai lá e circuncida. Beleza? Resolvido, né? Ok. E aqui dentro, resolve o quê? Resolve como? E a natureza, resolve como? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entende? Então a gente está olhando para o problema, mas a gente está olhando para o problema superficial, a parte de fora. Conserta aí, dá uma cortadinha aí e pronto, né? Que ninguém nem vai ver, inclusive, mas só você vai... Ah, cortou. Então beleza, então faz parte aqui, tá funcionando, tá fazendo parte, né? Aí Ou seja, e a ser humanidade fica. Diego, isso é ser liberal, sabia? É verdade. Você foi profundo. É, porque o que eu exijo da pessoa para fazer parte do grupo é coisa muito pouca. Ela arruma só o que é exterior. Uhum. Circuncidou, tá aceito. Maravilha. É. Ah, mas eu tenho que amar o próximo, eu tenho que mudar a minha vida? Não, você tem que circuncidar. Uhum. Se você circuncidou, tá aceito, tá dentro. Olha só, você não precisa mais perdoar ninguém, você não precisa mais ter paciência, você não precisa mais ter domínio próprio, você não precisa mais ter amor para quem está precisando, agir de maneira bondosa com os outros, você não precisa de nada disso. Você só precisa parar de comer um certo alimento. Então a cobrança é bem tênue, é bem rasa. O que eu peço de você é bem raso. Cristo está pedindo mais. Isso. Cristo está falando assim, ó, cara, eu queria que você amasse o outro lá que está pensando diferente de você. Mas eu acho que se eu só já não for em certos lugares, não vestir certa roupa, já está resolvido. Liberal. Ser conservador, conservar o evangelho, é você dizer assim, ó, cara, não basta isso. Tem que dar um passo a mais, bem mais. Se você não exceder em muito a justiça dos escribas fariseus, você não vai chegar lá. Tem que exceder isso aí. Percebe a palavra que o Júnior usou. Não basta isso. Nós não estamos dizendo que você pode fazer o que você quiser. Porque o argumento dos que não tem argumento é esse. Ah lá, estão dizendo que ele pode fazer o que quiser. Esse é o argumento dos que não tem argumento. Tá? Esse próprio argumento, Diego, faz você não ler isso aqui direito. Exatamente. Deixa. Lembra que a gente falou? Não lê fora da nossa cabeça. A gente lê errado o texto. Literalmente. Já lê rápido. E então, você não basta essas mudanças. Exato? Ok? E elas não são. Não é disso que se trata o evangelho, não é disso que Paulo está tratando, não é isso, porque se for só isso, a escravidão é decair da graça. É isso, decaído da graça. Simples. Simples, 14. Porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, Diego, é difícil para nós entender que a gente fala assim, a gente começa a brigar com esse texto. Não, tá dizendo que não tem que guardar a lei, porque tem que só amar o próximo. Cara, não estava dizendo nada disso, não era isso. Paulo está falando de outra coisa. Paulo não está jogando fora a lei e também não está dizendo que o amor ao próximo entra no lugar da lei. Ele não está dizendo nada disso. A gente começa a ler um negócio mecânico aqui. A sua leitura é mecânica da Bíblia. Aí você começa a ler assim, infantil. Infantil. Sabe por que é infantil, Diego? Se eu falar pro Lorenzo, que tem 7 anos aqui, falar, Lô, e ele falar pro João assim, seu bobo, brigando, né? Uhum. Aí eu vou falar assim, Lô, não fala bobo pro seu irmão. Ele vai no quarto toda hora chorando porque o João brigou com ele. Chamou ele de bobo e tal, né? Aí, numa outra cena, né? A Gislaine coloca uma roupa pra sair aí e fala, como é que eu tô? Ela fala assim, acho que eu não tô bem. Aí eu falo assim, não seja boba. O Lorenzo, com a mente infantil, o que ele vai dizer? Não pode falar isso, papai. Não pode falar bobo. Não pode. Tá xingando. Não pode falar bobo. Né? Ou seja, é isso que você tá falando, é mente infantil. Aí você lê isso aqui com mente infantil.
Você lê, ó, porque toda lei se cumpre no seu preceito ao saber amarás teu próximo a ti mesmo. Aí vem um grupo dizendo assim, ó, aí, ó, pra que guardar a lei? É só amar o próximo. Infantil. Se você vem com esse argumento, cara, pelo amor de Deus. Pega a essência, caramba. Pega o que tá lendo aqui, né? 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vocês vão se matar aí. E não é disso que se trata. Então perceba que a liberdade e a ocasião à carne está totalmente ligado a isso aqui. Você não pode tirar desse contexto. Você não pode deixar de ver para onde o discurso está levando. Ele está falando assim, cara, vocês têm que se amar, porque isso vai abrir mão do que vocês são. Né? Então é muito fácil você deixar de fazer uma coisa, inventa qualquer coisa, me dá uma lista. É mais fácil que me pedir para amar. É mais fácil que me pedir para não nos mordermos. Porque nos morder e nos devorar é o normal. É o que a gente faz em qualquer contexto que não tem nada a ver com religiosidade. E agora chega numa parte aqui, Diego. Chega numa parte aqui que a gente vai ler. E só um detalhe. A última frase aqui, rapidinho, antes de sair para essa parte. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, olha só, ele não está falando só para um lado. Ele está falando assim, ó, vocês dois vão se destruir se ficar com essa picuinha. De que é o melhor, que é o circuncidado ou não. É. Perceba que Paulo aqui ele tá bem maior, entendeu? Uhum. Tá bem adulto no discurso aqui. Bem adulto. E com isso ele ainda não. Ele cria uma ferramenta, um dispositivo para não usar essa carta para esfregar na cara de ninguém. É verdade. É genial. É verdade. Genial, cara. Imagina o povo lendo essa carta, cara. É. O cara que leu a carta, ele leu já olhando assim, né? Ele lia lá na sinagoga e olhava pros caras, né? É. Esse cara já ia lendo. Portanto, nem a incircuncisão, nem a circuncisão. Olhando assim, pro cara, né? É assim. É assim. Decaíste da graça. Ah, então falei. Então ele tá avisando, ó. Não sejam mutuamente destruídos. Dando vazão à carne. Exatamente. Agora Paulo vai falar claramente aqui que você tem que dar ouvidos ao Espírito Santo e não à sua ser humanidade. E não à sua carne. Vai lá. Paulo agora ele usa o seguinte argumento, Diego. Paulo ele fala assim, ó. Ô, gente, você ser humano, você pode estar na igreja. Você pode estar fazendo certinho os ritos da igreja. Você pode estar aí frequentando a sua igreja, no culto certinho, com a roupa certa, do jeito certo. Se você for ser humano e começar a colocar suas próprias ideias, o resultado é esse. Não tem jeito. Uhum. Então, mesmo que você ache, fala assim, não, circuncisão é o melhor. Cara, se você achou que é o melhor, e você achou que é de Deus, e isso vem da sua cabeça, e você vai começar a olhar para o outro, vai dar nesse resultado aqui. Uhum. Não importa onde vocês estejam. Vocês podem estar num bar, vocês podem estar numa escola, vocês podem estar num quartel, vocês podem estar no seu trabalho, vocês podem estar numa igreja. Quando o ser humano fala, é aqui que ele chega. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Olha só como é que ele diz isso. Verso 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele falou assim, ó, presta atenção no Espírito Santo, lembra que é contra-intuitivo, lembra que a sua conclusão não dá certo. Uhum. Não dá certo a sua conclusão. Porque a carne, a sua própria conclusão, a sua ser-humanidade, ela milita contra o Espírito Santo. É contra-intuitivo. É o que a gente falou. Uhum. Né? Isso não vai dar certo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura sejais o vosso querer. O problema é tentar fazer o vosso querer. Uhum. Ser humanidade é fazer o que você acha que é certo. O que você acha que é certo. É o seu querer. Isso. Quando ele fala que eles militam um contra o outro, novamente a visão, né, que a gente pode pensar infantil, a voz de Deus de um lado, a voz do inimigo do outro, essas coisas. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, são duas forças que se opõem. A carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o que é de Deus é o contrário do que você pensa que é de Deus. Fala de novo, que gostei. Fala pra grifar. Entendeu? O que é de Deus é o contrário do que você pensa que é de Deus.
Daniel, é isso. Porque o que você pensa é a sua carne. O Espírito ele vem para contrariar isso. Então, quando Jesus fala assim, quando alguém te bater de um lado, dê outra face, o que a gente pensa? Não entendo. Contrariou. Não entendo. Quando ele fala assim, o amor não arde em ciúmes, a gente fala... Porque o amor tudo sofre. Opa, é contra. Tudo crê. Tudo suporta. Até consigo ver o suporte assim, ó, da intenção, mas suportar tudo de verdade a gente não vai suportar, né? Entendeu? Então é contrário. O que é Deus? Aí eu falo, Deus é... Qualquer coisa que eu falar que Deus é, tá errado. Então, Diego, se você achou uma igreja e passou a frequentar ela porque você se sentiu bem, olha eu provocando. Uhum. Ah, sim, a gente já falou sobre isso aqui também. Ah, essa igreja eu frequento porque essa sim. Ah, porque aquela que eu fui eu acho errado. Aquela que eu fui, onde você viu aquele lá que faz aquele negócio lá? Não, essa sim. Essa encaixou comigo. Isso. Essa eu gosto da música. Essa, olha como é que esse povo canta aqui. Olha como é que é o louvor aqui. Aqui eu gosto do louvor. Tem a ver comigo. Tem a ver com minha preferência. A minha preferência, é o meu querer. Então, se é aqui, fiquei, achei, me converti. Sim. Você não converteu nada. Você é a mesma criatura que frequenta esse endereço agora. E Paulo vai falar de criatura já já. Não tem conversão nenhuma aqui. Não tem. E então, você tem que entender que quando você descobre quem Deus é, você tem um choque. Você não tem um encontro caloroso, um negócio que fala assim, era isso que eu estava esperando. Não. Quando você vê Deus de verdade, você fala assim, manjedora? É assim. Cruz? Assim. Cruz? Cuspiram nele? Diego, se você foi numa igreja e falou assim, eu sabia, é isso mesmo, você não se converteu. Sabe a história de Oséias? Que a gente vê a história de Oséias e a gente acha ela esquisitíssima? Sim. É porque aquilo ali é o que Deus é. É isso. Entende? Então é disso que Paulo está falando. Essa luta da carne com o espírito não é a luta de vozinhas falando na orelha. É a luta da minha natureza, que automaticamente me empurra numa direção e o espírito automaticamente me empurra em outra. Então eu automaticamente, Júnior, faço o quê? Como é que diz? Vamos continuar lendo aqui. Diz assim no verso 18. Posso ler na Bíblia Viva aí, esse trecho? Você vai ler na Bíblia Viva? Eu tenho ela aqui, Tá bom, pode ler na Bíblia Viva aí. Eu vou ler na Bíblia Viva, 18. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, gente, vai no Espírito que vai dar certo. Você não vai precisar mais ficar obrigando as pessoas a fazer. Vocês estão obrigando as pessoas a fazer. Vocês estão fazendo por fazer, vocês estão fazendo pelo método. É o fim, virou o fim em si mesmo. Tem que fazer isso e tal. Não, quando o Espírito Santo chegar aí, não vai precisar obrigar ninguém. Porque o fruto do Espírito... Ele fala assim, entretanto, quando vocês seguirem as suas próprias inclinações erradas, que é fruto da carne. O homem natural. Da ser-humanidade. É isso. Então, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes resultados. Então, Paulo está falando assim, se vocês forem pelo caminho de vocês, que vocês estão querendo, vai dar nisso aqui. Pode ser na igreja, no bar, na onde você quiser. É o ser humano. Fala, Paulo. Vai dar em pensamento impuro, vai dar em ansiedade pelo prazer carnal, vai dar em idolatria, feitiçaria, vai dar agora, olha o que ele fala. Sabe o que vai dar, gente? Vai dar em ódio e luta. Vai dar em ciúme e ira. Vai dar em esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Sua vontade. Muito bom. Vai dar em queixa e crítica. Vai o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Tá aqui na Bíblia Viva. Muito boa essa tradução, essa paráfrase. Haverá falsa doutrina. Ele está dizendo assim, vai haver inveja, vai haver assassinato, vai haver embriaguez, só que a gente lê com mente infantil. A gente fala assim, embriaguez é obra da carne. Beleza. Então, eu já não sou bêbado, tá tudo bem. Então não pode... leitura infantil. Ele está falando, eu tô falando assim, você, ser humano, olha onde vocês chegam. Vocês chegam nisso aqui, Não importa, mesmo se vocês estiverem na igreja. Divisões ferozes e toda espécie de coisas.
Vou dizer novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Que tipo de vida? Aí você... Bebê disse. O que bebe, o que... O que faz feitiçaria. Não faço feitiçaria, não bebo. Feitiçaria. Eu não faço feitiçaria. É verdade. Cara, Paulo não tá falando isso. Paulo tá falando, pega a ideia. Paulo tá tentando convencer um grupo de pessoas que tá querendo voltar um outro evangelho, que é fazer a sua própria vontade e acusar o que não faz. E a gente é tão sem vergonha que quando a gente lê glutonaria, o gordinho pensa assim, pô, mas não sou aquele gordo lá. Ele sempre imagina aquele que não anda mais, tá ligado? E aí ele fala, não, eu não sou aquilo. O cara é gordinho e ele pensa, não, eu não sou. Mas o duro é que não anda mais pensando. Ele fala, não, eu já era então, né? Além de eu morrer fisicamente, eu não tenho salvação porque eu não ando mais, cara. Onde é que a gente chega? Então Paulo está falando aqui, o que o Júnior está dizendo é que o Paulo está dizendo as consequências da carne são essas. Ele está dizendo, em outras palavras, o que você faz, o que vem de você, o que sai do ser humano naturalmente, qual que é a produção humana, qual é o fruto do homem. É isso aí. É o que você pensa. Ele está dizendo, o que você pensa não é o que você pensa que é a palavra de Deus. É o que você falou lá na frase, que eu já esqueci. Sim, exatamente. O que você pensa de Deus não é o que Deus é. Alguma coisa assim. É isso aí. Por isso que eu falei pra você falar 2 vezes que tinha que grifar. Sim. É porque o que a gente pensa não vai dar certo. Aí no verso 22, mas o fruto do Espírito é. Cuidado com a leitura infantil. Uhum. Ele está dizendo assim, o que é fruto do Espírito? Está dizendo assim, o resultado de você dar ouvido ao Espírito Santo, para aquele grupo de pessoas ali, em Gálatas, Diego, eles não queriam dar ouvido ao Espírito Santo. Uhum. Ao que Paulo estava falando. Eles queriam dar ouvido às ideias deles. Falou assim, como assim, Paulo? Não, nós colocamos ordem na casa aqui. Isso. Considerar parte, meteu ordem aqui. Isso. E nós não vamos sair disso aqui, não. Aí Paulo falou assim, se vocês continuarem metendo ordem aqui na casa, vai dar nessas coisas. Vocês vão ficar um contra o outro. Uhum. Então vem pelo caminho que eu tô falando. Vem pelo Espírito Santo. Vocês não têm coragem de deixar o Espírito Santo guiar. Diego, a gente não tem coragem de deixar Deus guiar a igreja. A gente não tem coragem. A gente não tem coragem. A gente quer tomar a rédea na nossa mão. Não, a gente quer que a gente que vai. Não, se não for eu, se eu não tiver aqui, essa igreja não anda. Aí vira uma bagunça. Se eu não tô aqui nessa comissão... Aí já era. Porque eu quero ver você ter coragem de deixar o Espírito Santo guiar esse negócio. Uhum. É isso que Paulo está falando. Paulo, assim, você tem coragem? Eu vou explicar para você. Porque se você tiver coragem de deixar o Espírito Santo guiar, que é diferente do que você está fazendo. É diferente. Vai parecer que é liberal. Vai parecer que é errado. Vai parecer que é... Liberal que eu não usei no termo que usam hoje, tá? Tô tentando imitar eles. Sim. Tá bom? No termo pejorativo. Pejorativo, entendeu? Não no técnico. Não no técnico, senão a galera liberal aqui já levantou a mão e falou, ei, viu? Também, né? Legal, não. Ou seja, se você deixar o Espírito Santo andar, imagina, Diego, a gente fala assim, não deixa, Deus perdoa. Como assim Deus perdoa? Isso aí vai dar errado. Tem que ter ordem. Porque se não tiver uma consequência, isso aqui não anda, não. Você já vai virar bagunça esse negócio. Aí Paulo tá dizendo assim, cara, só me ouve. Se você deixar na mão do Espírito Santo, vai dar isso aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Vai dar alegria, vai dar paz, vai dar paciência, vai dar bondade, vai dar fidelidade, vai dar mansidão, tá faltando mansidão aqui, vai dar domínio próprio. E contra essas coisas ninguém vai aparecer aqui dizendo que tá errado. Eu garanto para você que se você deixar o Espírito Santo andar, vocês não vão escrever uma outra carta para mim dizendo assim, ó, tá dando errado. Não vai dar errado. Não vai ficar contra a lei. Vocês estão querendo defender a lei? Eu também tô. Mas o que eu tô dizendo é que se você deixar o Espírito Santo guiar, fica na lei. Vai encaixar certinho na lei. Sim. Vai dar lei no final. Se for pro seu caminho, querendo fazer da lei, do seu jeito aí, vai dar em briga. Não vai dar em lei coisa nenhuma. O que dá lei é você ficar de boa. Sim. E deixar o Santo falar. Aí dá lei. E vocês não vão reclamar de nada, porque contra essas coisas não há lei. E é legal que ele fala assim, as obras da carne estão no plural, né? Ele fala as obras, as produções do ser humano são essas aqui. Aí ele cita todas as mazelas que a gente gera com a nossa natureza.
Mas ele fala o fruto do Espírito, no singular. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, andar no Espírito, só isso vai gerar um fruto. E esse fruto vem com todas essas coisas aqui. Vai dar certo isso aí. Vai acontecer isso. Ele não tá falando assim, ó, eu vou ganhar um pouquinho disso, tal. Mansidão, o Espírito já me deu. Tá me faltando agora só o Espírito me dá benignidade, bondade. Não. É um fruto só. É um fruto só, é o pacote completo. Vem tudo, vai dar certo. Quando você troca a sua ser humanidade por aquilo que é o que o Espírito quer que você faça, você já vai automaticamente virar alguém longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, com domínio próprio. E não tem como alguém falar mal disso. Você vai lá, poxa, rapaz, esse cara aqui, ele perdoa, ele é gente boa, ele ama, ele ajuda as pessoas, ele prega, ele dá a vida dele, ele entrega a própria vida. Esse cara não vive pra si, mas não circuncidou. É isso. É isso. Paulo tá falando, cara, no final vai dar a lei que você quer, cara. No final vai dar a lei que você quer. É que nem quando você olha um cristão de outra denominação, que o cara abre a casa dele para receber mendigo em casa, mora na casa dele com ele. O cara mora, dá comida, dá as coisas, vai lá, dorme com o cara, faz o caramba, muda, abre o coração. O cara rouba ele abre de novo a porta da casa, abraça. O cara faz tudo isso, mas não é da tua igreja, não vai pro céu. É a leitura infantil. É demais, né, gente? É a leitura torcedora, né? É. Eu torço pra minha igreja aqui e tal. É. E aí, o verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, pararam com isso. Né? Pararam de querer fazer. Abriram mão da sua própria vontade, do seu próprio interesse. É isso que quer dizer. Com suas paixões e desejos, concupiscências. Isso. Você deixou de querer as suas coisas. Uhum. Só que você vai ler esse texto aqui, você perde o contexto todo, você lê só esse trecho, você vai falar assim, eu não posso ter paixões vis. Uhum. Como se estivesse falando de sentimento de paixão. De imoralidade. É. Paulo não está falando de moralidade, não é o ponto dele aqui. Não é que você não vai ter vontade visceral de pecar. Não, você vai. Só que você crucificou com Cristo isso daí. Porque o que te faz lutar contra esse negócio não é tua vontade, não é tua força. É Cristo morto na cruz do Calvário. É isso aí. Que te convenceu a não viver para você mesmo. É isso aí. É isso aí. Só que você não vai ficar acusando os outros para ser igual você, para ter a mesma fé que você, o mesmo nível e tal. Você vai andar. Sim. É isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, confia que ele vai guiar essa igreja, caramba. Uhum. Confia que vai dar certo. Não nos deixemos possuir de vanglória. Ó. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá escrito isso mesmo. Tá escrito. Porque o esquema da circuncisão lá deles, o esquema de quem guarda a lei, quem faz tudo certinho, o que gera? Eu sou melhor do que você. Sim. Não tem como escapar. Eu não faço isso que a sua igreja faz. Por isso a minha igreja é melhor. Isso. A gente cria castas, né? E aí pronto, que eu posso criar comparações. Castas dentro da igreja mesmo e tal, né? Dentro da própria denominação. Entre uma igreja e outra, dentro da própria denominação, da própria igreja local, a gente vai criando castas ali, né? E Paulo continua no capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, alguém vai pecar, hein? Eu faço o quê? Quem peca então agora? Agora liberou geral! Liberar! Quer dizer que agora... Quando o cara pensou agora liberou geral, é porque ele não teve coragem de deixar o Espírito Santo guiar. Sim, verdade. Ele quer guiar do jeito dele. Ele tá usando a lógica dele. Tá usando a lógica dele. Paulo falou, vai dar o fruto errado. Ele falou assim, se alguém for surpreendido com alguma falta, vós que sois espirituais, certo? Que não agir segundo a sua própria vontade. Você vai corrigir com um espírito de brandura. Você vai... Esse negócio de espírito de brandura é muito legal. Porque quando você vê alguém fazendo uma coisa errada e você sabe que aquilo está errado, você se enche de um senso de justiça próprio
que você Aí, não chega na brandura. Você chega Não. na paulada. Você chega e fala assim, o que tu tá fazendo? Que isso, não é assim que faz não. Você não sabia que não pode fazer assim? Não pode, não pode. Não é assim. Então, o ser humano tem isso, né? Quando a gente se sente justo, a gente se empodera dessa justiça e acaba exagerando, né? Então, ser humanidades. Ser humanidades. Paulo fala, corrigir com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo, assim, ó, não esquece que você cai também, tá? Sim. Caiu ele hoje, cai você amanhã. Uhum. Vamos... É tipo assim, Júnior, o cara falou mal de você. O cara falou mal de você. Você ficou revoltado porque é um absurdo, ele falou uma mentira, você tem como provar que é mentira. Você simplesmente chega na internet, faz um vídeo, mostra aqui, ó. Tá vendo aqui? O que o cara falou é mentira. Esse cara é um idiota. Pode ser verdade que ele seja um idiota. Mas a sua atitude te colocou no mesmo lugar que esse cara tá. Porque você deixou o teu ego falar. Porque você deixou a tua carne, a tua natureza vazar ali, né? Por isso que ele fala com o espírito de brandura. É assim, ó. O que Paulo tá dizendo é, quando você for falar com alguém que está em pecado, não é no teu espírito natural. É no do Espírito Santo. É isso. Entendeu? Lembra? Por que você vai fazer isso? Porque em algum momento vai ser a sua vez, tá? Isso. Você vai cair. Isso. E se ele te arrastar para o seu espírito carnal, aí você... O que ele fala ali? Ele fala para que não sejas também tentado. Porque você vai ser tentado. Você vai cair também. Entendeu? E olha, quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Às vezes meu sangue sobe aqui, ó. Nossa, a Bruna já viu várias vezes. O sangue sobe, eu fico com vontade de fazer umas coisas que eu sei que não é de Cristo. Mas Cristo já vem falando, ó. Não é de Cristo, hein? Certo? A gente sabe, cara. Mas é fácil de se deixar levar, porque é a nossa natureza. É isso. Levai as cargas uns dos outros. Então, em vez de você pôr mais carga no camarada, leva as cargas uns dos outros, ajuda, facilita, torna mais branda a vida dele, da forma como você puder. E assim cumprireis a lei de Cristo. É assim que cumpre. É assim que cumpre. Vai estar cumprindo. Como é que... lei? Tome lei. Vai estar cumprindo a lei. Não estamos tirando a lei aqui, não. Exatamente. Vamos cumprir a lei. Vamos cumprir. É assim. Direitinho. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A gente não é nada, né? Não sei se você sabe, mas tem vários textos da Bíblia que falam isso, né? Provérbio 27, nós somos como neblina. Sabe? A neblina que passa. Nós somos uma gota num balde. Não é nada, não somos nada. Então se você acha que você é alguma coisa, você só está se enganando. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então o que ele está dizendo é o seguinte: quando você vê o Espírito atuando na sua vida, dá uma alegria, cara. Dá uma alegria. Você fala assim, cara, tá funcionando. Deus começou a trabalhar em mim e tá funcionando. Eu sei... Você não vai precisar se comparar com outra pessoa, que é o que eles estavam fazendo. Exatamente, né? E não em outro. Por isso que ele fala. Então, eu não dependo... A religião vai acontecer em você. Isso. Não precisa se comparar com outro cara. Eu não preciso ver que eu sou melhor do que ele. Eu só preciso ver que Deus está operando em mim. Operando em mim. Isso já é a minha glória. Tipo, quando a gente fala um negócio aqui, Júnior, no Biblecast aqui, às vezes a gente fala uns negócios que a gente nem pensou, não programou. Aliás, muita coisa que a gente faz sem programar mesmo. E aí sai os negócios, e aí quando você vê, alguém comenta lá embaixo assim e fala assim, cara, olha essa ideia, e bota lá, parará. Cara, quando eu vejo aquilo, eu não penso assim, que ideia, hein? Ainda bem que eu pensei aquilo bem naquela hora ali. Pá, bem, não leio o livro à toa, né? Não, cara. Eu penso assim, nossa, teve valor pro cara.
Como teve pra mim também. E teve pra mim também, exatamente. Né? Senão não teria falado. Entendeu? Mas se eu ver mérito, eu vou falar assim, pô, que legal, hein? Ó, saiu mérito de mim. Eu sei que não veio de mim. Eu sei que não veio de mim, cara. Aí é uma alegria que dá, entendeu? É tipo, aprendi isso com um cara, um amigo. Ele falou assim pra mim, quando alguém ouve uma música boa, ninguém fala assim, que música linda, parabéns música por você existir. Você fala pro compositor, parabéns pela música que você fez. Então se alguma vez na minha vida eu fizer alguma coisa boa, eu só sou a música. Quem tá de parabéns é o compositor que fez aquilo acontecer. Então quando você tem esse contexto de abrir mão do seu próprio eu, e numa situação que você não teria domínio próprio, você percebe domínio próprio acontecendo, aquilo dá uma alegria e você não precisa se comparar com ninguém, cara. E você não vai usar isso pra se comparar com ninguém. Entendeu? Porque você sabe que não foi você, que o mérito não é seu, não vem de você. Não tem nada a ver contigo. Foi a intervenção de Deus, foi a promessa de que ele falou que ia acabar o que ele começou na sua vida, que tá acontecendo. E Paulo fala assim, gloria nisso aí, não precisa comparar não. Sim. Ó, fique feliz quando você vê que Deus está cuidando de você. Porque cada um levará seu próprio fardo. Cara, cada um tem as suas lutas. Sim. E todo mundo tem luta, Todo mundo é zoado, todo mundo vai carregar essa luta. Todo mundo é pecador, todo mundo faz um monte de coisa errada, todo mundo carrega fardo. Exatamente. Se tem uma coisa, olha o que ele está dizendo. Se tem uma coisa que a gente tem em comum, é o lixo que a gente produz. A gente tem, é isso que a gente é. A única coisa que a gente tem em comum, você quer comparar? É o seguinte, tá todo mundo zoado. É isso. Compare nesses padrões, certo? É isso. Agora, Deus está intervindo na vida de todo mundo. Então olha para a intervenção dele na sua vida, que é o que importa. Na sua. É o que importa. Olha aí, ó. Entendeu? Aquele que está sendo instruído na palavra. E Júnior, só um detalhe. Quando a gente fala Deus seja louvado, às vezes é da boca para fora. Só é de verdade se você tem essa consciência de que você não merecia, de que você não fez porque é de você. Aí é de verdade. Aí você está adorando em espírito e em verdade. Exatamente, entendeu? Não é para parecer, sabe, falsa humildade. Não, é ter esse sentimento mesmo de, cara, não, se soubesse que sou eu, entendeu? Se saiu isso daí, é porque Deus realmente atuou. Né? É o que eu falo, você tem que sempre lembrar do jumento de Balaão. Se Deus usou o jumento, irmão, não tem nenhum de nós que ele não vai usar. E essa é a nossa glória. Ué, preciso de outra coisa? Porque no fundo, se formos comparar com outro, que a gente é todo mundo zoado. Verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Lembra que você aprendeu isso de alguém também, tá? Uhum. Tá? Você não é o maravilhoso do universo, você está aprendendo. Sim. Lembra que você é um aluno também, você é discípulo. Não vos enganeis, Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ele está falando, esse primeiro verso que você acabou de falar, o verso 6, ele está falando assim, ó, quando você produz o fruto positivo, quem te instruiu fica alegre também. Então ele está falando assim, a sua alegria, porque Deus está te usando, não é só sua, porque o cara que te levou a Cristo, ele também fica feliz com isso. Em outras palavras, Paulo está falando assim, ó, eu tô super chateado, porque eu queria que você estivesse produzindo esse fruto, mas vocês caíram numa conversa fiada aí. E ele fala também, ó, Paulo parece que ele quer espalhar a alegria, entendeu? De um ensinar o outro. É verdade. O outro caiu, em vez de você ir lá e condenar, você levanta ele e você vai ver esse ambiente de paz, não um ambiente de acusação. Você vai ver o fruto dessa semente que você plantou. Isso, exatamente. Mas o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Não vai só é corrupção de você, tá? Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Essa frase é muito poderosa porque ele sabe que fazer o bem cansa. Cansa.
não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se a gente viver o suficiente, a gente vai ver a ceifa daquilo que a gente produziu. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse daí que você tá brigando, porque tá circuncidado ou não e tal. Ou seja, se tem gente que tem que estar reconciliada, é a gente, caramba. E... é isso mesmo. Oh, caramba. Eu tô... oh, chamei vocês pra dar certo esse negócio. É disso que se trata. Não é que assim, primeiro cuida dos da fé e depois dos de fora. Não, tipo assim, cara, se tem alguém que tinha que estar de boa, se relacionando bem, eram vocês, ô. Porque eu tô ensinando, tô dando todas as ferramentas pra vocês ficarem bem, cara. Caiu, levanta, eu dou chance, eu dou oportunidade, vocês estão fazendo tudo errado, cara. Se vocês viverem o que eu tô falando, se vocês perdoarem, se vocês derem oportunidade, cara, eu tô falando, vai dar na lei no final. Vai dar certo. Por que essa comunidade não funciona? Eles te odeiam? Não. Tem misericórdia no culto deles, assim, no que eles creem, na visão de mundo? Tem perdão? Tem paciência? Tem bondade? Tem. Por que os caras estão brigando? É isso. E aí, Paulo agora faz o epílogo, fechando sua carta. Uhum. Ele fala, vede com que letras grandes você escrevi com meu próprio punho. Ó, eu mesmo escrevi. Eu que não enxergo direito, escrevo com letras grandes. Só pra você saber que eu tô escrevendo. Eu mesmo parei pra escrever isso aqui. Parei. Isso, pra mostrar. Era tão importante. Eu podia ter ditado para um secretário, que também era comum. Ele podia falar com desprezo assim, né? Podia ter ditado igual Pedro. Mas não, eu vim aqui e escrevi pra vocês. Piada teológica. Verdade. Porque Pedro ditou para Marcos, provavelmente o Evangelho de Marcos. É por isso. Mas é que ele A segunda carta de Pedro é ditada, né? A segunda carta de Pedro é ditada. Ditada. Então, assim, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio... A segunda, mas elas são bem diferentes, né? Sim. Uma escrita por ele, com erros e tal, e a outra arrumadinha. Marcos falou, deixa comigo. Deixa que eu escrevo, Pedro. Deixa comigo. Pedro, vai pescar, aí, Pedro, que eu vou escrever. Vai pescar, vai falando aí que eu vou anotando o que você tá falando. Então ele está mostrando a intimidade dele, né, com o público de Gálatas ali, com as pessoas que eu tô aqui, eu mesmo estou escrevendo. Audiência, você está falando que a galera é seguidores. Isso. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em outras palavras, ele está falando assim, o que Cristo pede com essa graça é muito mais pesado do que essa circuncisãozinha aí. E como eles não querem entregar a própria vida, é mais fácil se entregar a essas conversas fiadas de circuncida ou não circuncida. Isso mesmo, exatamente isso. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circundar guardam a lei. Antes querem que vocês circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Porque eles mesmo não conseguem. Só querem... Tá firme. Tava falando, estão guardando lei não, cara. Porque ninguém guarda. Nenhum sequer. Estão fazendo errado aqui. Eles querem se gloriar, dizer que é melhor. Eles criaram um sisteminha de medição entre eles. É isso mesmo. Sisteminha de medição. Coisa que não tem hoje, viu, gente? Só daquela época lá. Só lá, né, cara? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente estava falando agora da glória própria, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E cara, se falar essa frase aqui é uma glória, porque isso não é do ser humano. Entendeu? Cara, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mais uma vez, mas o ser nova criatura. A gente falou, você tem que se transformar em nova criatura. Isso. Não você chegar e ser a mesma pessoa. Exato. Eu não falei, essa igreja aqui, ó, eu já sabia desde criança. Isso.
e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Esta regra que eu acabei de falar aqui. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ah, esses são o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Lembrando que eu sou apóstolo. Que começou lá ele tendo que definir que era. Ah, é verdade, é verdade. Os caras que começaram a ensinar o outro evangelho começaram a dizer que ele não era um bom mestre porque ele não era apóstolo. Exato. Lembrando que a palavra apóstolo quer dizer enviado, né? E Paulo, se tem um cara que foi enviado, foi Paulo. Mas ele estava dizendo que ele não tinha andado com Cristo. Sim, sim. E aí ele está falando assim, eu trago no corpo as marcas dessa missão, porque exatamente porque ele foi enviado, a missão é o que trouxe as marcas para o corpo dele. Então ele está falando assim, se eu fosse viver para o meu próprio conforto, eu não tinha marca no corpo. Não tinha tomado açoite, não tinha ficado naufragado no mar, 3 noites boiando na água gelada. Eu não quero ninguém falando nada aqui, ó. Eu só fiz isso porque o Espírito está aqui, cara. Se dependesse de mim, eu estava fazendo outra coisa. Verso 18 e o último. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém? Amém. Amém. Acabamos a carta. Você achou que a gente não ia acabar? Eu também achei. Mas acabamos. Cara, eu acho que... E não carece de comentário. Não carece. É isso. Não carece. É a leitura da carta. É só isso que fizemos. É isso. É mesmo. É a isso leitura mesmo. da carta. Que Deus te abençoe. Faça sua vida uma vida onde o Espírito fale mais alto que a nossa carne natural. Que Deus abençoe. Até a próxima. Até. Sabe Deus quando.